Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde e ótima noite para você. Que o Senhor Jesus venha te abençoar rica e abundantemente. Que venha tratar da sua mente, do teu coração, te dando a paz que excede a todo entendimento. Essa paz que o mundo não pode ter porque não conhece. Isso. Ele disse, deixe-vos a paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Cristo tem uma paz toda especial para o seu coração. Sim, ele tem um aconchego, um carinho todo especial para a sua mente, para ser tratada. Creia nisso, queridos. Deposite toda a tua angústia, todo o teu receio, todo o teu medo, toda a tua ansiedade em Cristo Jesus. Faça uso dos textos bíblicos em oração. Você verá que o teu Espírito, o Espírito Santo que mora em você, vai começar a ganhar cada vez mais força. Você vai se ver sempre tranquilo, independente das situações do dia a dia. Quero ler com você algo precioso da palavra de Deus. Algo que Cristo fez naquela cruz por mim e por você. E você não pode esquecer isso nunca. Você pode estar passando por várias fases na vida, mas nunca esqueça esse tipo de versículo que a gente vai ler aqui agora. Porque é justamente onde Satanás e pessoas que não conhecem ao seu Deus tentam induzir tanto eu e você a nos colocar para baixo, nos fazendo esquecer quem somos em Cristo Jesus. Nunca esqueça, Jesus venceu o adversário no deserto e com a palavra. Você precisa ter um pouco mais de entendimento da palavra, e eu também. Tá? Então ele deixou algo precioso, os meios de graça é a palavra. É Colossenses, tá? Colossenses 2, a partir do versículo 14. Olha só que coisa linda está escrito. Versículo 14, olha. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o removeu inteiramente, encravando na cruz. O escrito de dívida que nos era prejudicial. Ele removeu, encravando na cruz. Ou seja, pagou por isso. Que escrito de dívida é esse? A Bíblia responde pra gente. Vamos entender que escrito de dívida é esse? Deixa eu abrir aqui. Olha só, é Romanos, tá? Romanos capítulo 3, versículo 19 em diante. Tá assim, ó. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei de Deus ela é santa, ela é boa e ela é perfeita. Significa os 10 mandamentos, o caráter perfeito de Deus, no qual nenhum ser humano conseguiu atingir. Porque a Bíblia vai dizer que se eu tropeçar num só preceito da lei, eu sou culpado por toda ela. Então, todos são culpados. Então, o texto que a gente leu lá em Colossenses, e que ele está encravando na cruz, é o quê? O escrito de dívida, que era a lei de Deus, que enquadrava todo mundo em pecado. O que ele fez? Me justificou e te justificou, encravando o escrito de dívida na cruz do Calvário. Uma coisa que ele fez. A segunda, eu vou ler aqui para você, voltando ao texto de Colossenses 15. Olha, inteiramente e encravando na cruz. No 15 está dizendo, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Potestades e principados, você lembra de quem? Satanás. Ele despojou o adversário na cruz. O que é despojar? Entre outras palavras, é desarmar. Você lembra que no livro de Jó, Satanás tinha acesso ao céu? Tanto é que ele fala com Deus.
Deus fala de onde vem? Ele vem de vigiar a terra. Quando Jesus vence e sobe, ele perdeu esse acesso. Então Jesus desarmou na maneira dele ficar acusando os filhos de Deus diante de Deus. Ele fica ao derredor tentando os filhos de Deus. Mas como Deus permitiu que ele tocasse em Jó, assim é da mesma forma. Ele não tem uma autoridade de chegar e pegar. Não. Deus está no controle dele. Satanás é como um cachorro preso na coleira de Deus, assim dizem os estudiosos da Bíblia. Tem o seu poder, tem a sua artimanha, mas Deus é soberano. Não há uma guerra entre o diabo e Deus. Porque Deus é o Criador e ele é uma criatura. Amém? Então, o que foi que Jesus venceu? Encravado na cruz, o escrito de dívida, a lei que nos era contrária, que ninguém pode ser salvo por ela, ele cumpre a lei, e despoja Satanás. Para a gente entender um pouquinho dessa passagem, vamos aqui a Hebreus, tá? Hebreus 2, está escrito aqui, ó, a partir do 14, ó, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou. Jesus participou de carne e sangue aqui com a gente, tá? Para que por sua morte, olha aí a morte, o valor da morte dele, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, quando Jesus morre e fica como expiação pelo meu e teu pecado, e ressurge, ele vence a morte e desarma Satanás. Amém, queridos? Preste bem atenção agora. Porque a gente tem mania de dizer que tudo é o diabo, né? Mas o que Jesus disse nos evangelhos? Ele disse que daria toda a autoridade para a igreja. E isso para mim e para você. Para pisar em serpentes e escorpiões, ou seja, nos problemas. A autoridade do Senhor Jesus está nas mãos da igreja. Só que a igreja pegou a autoridade que ela tem e discute entre ela mesma, muitas das vezes, quem é o maior, quem é que serve mais, quem é que vai cantar, quem é que vai pregar. Está falando de coisas do templo, mas ele fala de algo maior. Sair pelo mundo e pregar o evangelho. Ele está falando disso, de ensinar a palavra de Deus, não só dentro da igreja, mas fora. Aí ele vai dizer aqui no restante do contexto, que ninguém agora amole vocês por causa de lua nova, de festa, porque tudo isso era sombra, mas a realidade é Cristo. Está falando para o povo judeu que comemorava essas coisas antigamente, mas Cristo chegou, igual eu falei da sombra. A sombra, não tem mais sombra, ele chegou. E ninguém também, para encerrar aqui a minha frase, a minha palavra, melhor dizendo, venha molestar você, porque agora você está em Cristo Jesus. Isso. Quem trabalha na sua vida é o Espírito Santo. Ele tem a condição exata de instruir a sua vida. É só você, eu digo, eu e você, permitir que o Espírito Santo venha fluir. Aí você vai perceber o Espírito te guiando. Não esqueça, Jesus pagou o escrito de dívida e desarmou Satanás e te deu autoridade sobre toda a potestade e principado. Usa a sua autoridade em nome de Jesus. Graça e paz.